Bendito seja o nome do Senhor. Lodebar é um estágio para a promoção, um ótimo lugar para se passar. Lodebar não é um lugar ruim, Lodebar é uma oportunidade. Lodebar é um ótimo lugar para todo mundo, ser humano, para todo ser humano passar por ele. Sabe por quê? Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 25 diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos, os motivos pelos quais nós estamos na presença de Deus, queridos, muitos têm se tornado inimigos da cruz de Cristo. Lodebar, sexto lugar, Lodebar é um estágio, vírgula, para a promoção, um ótimo lugar para se passar, queridos, um ótimo lugar para você traçar um caminho por ele. Gálatas capítulo de número 5, versículo 25 diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não na carne, porque na carne ninguém agrada a Deus. Queridos, muitos têm se tornado inimigos da cruz de Cristo, sabe por quê? Por causa da cobiça, disse Paulo, por causa da vossa cobiça. Nós, irmãos, precisamos de entender que a nossa cidade está no céu, é para lá que as nossas orações sobem, e é de lá que a nossa resposta virá. A nossa pátria é lá, onde um dia nós encontraremos com o Senhor. É para o céu que nós devemos olhar, é para cima. É de lá que nós esperamos o nosso Salvador. Nós viemos de lá e voltaremos para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Lá é a nossa pátria. Deixa eu te dizer, sair de Lodebar para muitos pode ser um desastre. Sair de Lodebar para muitos pode ser um desastre. Sabe por quê? Porque muitos que saem de Lodebar incham, cheios de orgulho. A Bíblia Sagrada diz no livro de Tiago, a epístola de que Tiago escreve, capítulo 4, versículo de número 6, diz que Deus resiste ao soberbo, porém Ele dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. A soberba precede a ruína. O soberbo está indo e a ruína está acompanhando, indo atrás dele. Querido, não se deixe soterrar. Tome cuidado. O teu sonho não tem preço. A tua alma não tem preço. Foi pago um preço pela tua alma, pela tua vida. Sétimo lugar, Lodebar não é o lugar da desgraça, não é o lugar da destruição. Lodebar é um processo pedagógico. Sim, em Lodebar, Mefibosete está morando na casa de alguém, está morando de favor na casa de uma outra pessoa. Deixa eu te dizer, nós precisamos de discernir o solo que nós estamos pisando. Repito, precisamos de discernir, saber discernir o solo que nós estamos pisando. Nós precisamos de aprender a discernir a qualidade do solo que nós estamos plantando a nossa semente. Tome muito cuidado com o que você ouve por aí. Preste bem atenção. Em Lodebar, ou você amadurece, ou você apodrece. Em Lodebar, ou você amadurece, ou você apodrece. Em Lodebar, ou você se torna uma pessoa mais doce, ou uma pessoa mais azeda do que você já é. Em Lodebar, ou você se torna uma pessoa mais bonita, ou você se torna um monstro. Ou você se torna uma pessoa mais doce, mais bonita, mais agradável, ou uma pessoa mais ruim, mais monstro, mais horrível, uma pessoa ignorante, bruta. Tem muita gente se tornando um monstro, um zumbi evangélico, só porque ainda não saiu da prova, da luta e da adversidade. Deixa eu te dizer, a cada sonho que você desiste dele, é um pedaço do seu futuro que já deixou de existir. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus objetivos, dos teus ideais. O que Deus tem para você é grande, não desista. Olhe para Jesus. Deixa eu te dizer, volta para a cruz, meu irmão. Volte para a cruz, porque aos pés da cruz de Cristo tem uma resposta de Deus para você. Volta para a cruz, volta para a cruz, volte para Jesus. Deixa eu te dizer, Deus só te pede algo que um dia Ele já te deu.
Deus só pede algo para você que um dia Ele depositou na tua mão. Você se lembra de Abraão e Isaac? Deus pede para Abraão algo que um dia ele já havia dado para ele. Você se lembra de Abel? Abel está ofertando a Deus aquilo que um dia Deus colocou na mão dele. Você se lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó responde dizendo: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou, bendito seja a Deus. Nu eu vim a este mundo, nu eu sairei daqui. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja Ele. Na luta, na adversidade, na bonança, bendito seja o nome do Senhor. Você se lembra de Salomão? Salomão está dando a Deus aquilo que um dia Deus havia dado já para ele. Você se lembra de Davi, que não se conformou em ofertar a Deus algo que não custava nada para ele, porque um dia Deus já havia feito algo por ele, depositado nas mãos dele uma confiança tamanha. Deus nunca te pedirá algo que Ele não te deu, que Ele já não confiou nas tuas mãos. A Bíblia diz que quem é que dá a Ele para que depois Ele pudesse lhe recompensar? Quem pode ser o seu conselheiro? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você me pergunte: pastor, a terra que eu estou pisando é terra boa ou terra ruim? Ora, eu não sei, depende da disposição do teu coração. Depende da disposição do teu coração, de onde você trabalha, onde você mora, onde você congrega, é claro. Depende da disposição do teu coração em adubar essa terra, em regar essa terra, em cuidar dessa terra. Deixa eu te dizer, ele te dá um conselho: adube, cuide, preserve dessa terra, porque ainda que ela seja uma terra ruim, o Senhor abençoará a tua vida, e você vai ver que Deus transformará aquilo que é ruim em algo bom para a tua vida, porque o que Deus tem para você é grande, meu irmão. Lodebar não é um lugar da destruição, mas sim um lugar da bênção de Deus para a tua vida. É lá em Lodebar, é nesta situação que você está vivendo, que Deus vai mudar a tua vida e modelar você e fazer de você uma nova criatura, um vaso novo na mão de Deus, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te dar um conselho. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Troque as tuas preocupações por ocupações. De que maneira, pastor? Ore, fale com Deus, leia a Bíblia, se dedique na leitura da palavra de Deus, fale com o Senhor, apresente-se diante de Deus todos os dias em orações, e eu posso te garantir, o Senhor te responderá, porque é a promessa de Deus para a tua vida, você pode ter certeza disso. O Senhor acalentará a tua alma. Descansa o teu coração em Deus, meu irmão, porque o que Deus tem para você é grande. Coloque a tua confiança em Deus, fala com Deus. Fala com Deus. A Bíblia Sagrada diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. É tudo de Deus, meu irmão. Em oitavo lugar, eu preciso dizer isso. Oitavo lugar, humildade. Oitavo lugar, humildade. Ou você aprende isso, ou eu aprendo isso, este princípio em Lodebar, ou eu morro. Ou eu aprendo este princípio em Lodebar, no momento da luta e da adversidade, ou eu morro. E muitas das vezes eu levo outras pessoas a sofrerem por minha culpa e minha causa. Deixa eu te dizer, a morte por crucificação perdurou durante muitos anos, durante milênios. Existia uma ordem na lei de Moisés, em que se alguém fosse pego roubando no arraial, aquele sujeito que foi pego roubando, existia uma lei, uma ordem que era dada para pegar aquele rapaz, aquele homem, aquele sujeito, era para dar uma surra nele e pendurar ele no madeiro. Dá uma surra nele para ele aprender e pendura ele no madeiro. Durante milênios, houve épocas em Israel. Preste atenção no que eu vou te dizer hoje aqui nessa noite. Aguça o teu ouvido. Humildade. Ou você aprende isso na luta e na adversidade, enquanto você está em Lodebar, ou você morre.
Houve épocas em Israel em que houve tanto sangue, diz a Bíblia, diz a história, que na era 70 depois de Cristo, que foi tanto sangue, que os cavalos não conseguiam ficar de pé. Foi tanto sangue que diz a história que dava no tornozelo dos cavalos. Diz a história que milhares de judeus foram crucificados ao ponto de faltar madeira para fazer as cruzes. Foi tanto judeu crucificado que faltou madeira para fazer cruz. Diz a história que não havia madeira o suficiente. Diz a história que as mulheres eram obrigadas a crucificar os seus próprios maridos. Os filhos eram obrigados a crucificar os seus pais, os pais os filhos. As mulheres eram forçadas a pregar os seus próprios esposos na cruz. Diz que as mulheres grávidas eram abertas ao meio e seus filhos eram arrancados de dentro dela, e com aquela criança que arrancava, batia no rosto da mãe. Humildade: ou você aprende isso em Lodebar, ou você morre. Ou você aprende isso, ou você morre. Diz a história que os seus ventres eram abertos e eles colocavam um gato dentro daquela mulher e costurava e cortava as duas mãos dela para ela não poder arrancar, e o gato querendo sair dali de dentro. Isso é história, foi fato verídico. E as mulheres gritando, chorando, sem as suas mãos, sem condição de fazer alguma coisa, morrendo aos poucos. Humildade: ou você aprende isso em Lodebar, ou você morre. Milhares de mulheres, o seu ventre aberto, as crianças arrancadas, jogadas diante delas, e elas sem poder fazer nada. Deixa eu te dizer, meu irmão, se Deus te levou para esse lugar que você está, ou se Deus permitiu que você estivesse em Lodebar, deixa eu te dizer, é porque aí em Lodebar o Senhor quer te ensinar uma lição, alguma coisa. O Senhor quer te ensinar algo aí. Aproveite a sua oportunidade. Preste bem atenção. Aproveite a oportunidade, a fim de que o Senhor venha te modelar e fazer de você um vaso novo, uma pessoa diferente. Diz a história que foram 5 meses de sangue em Israel. Houve um cerco em Israel. 6 milhões de cadáveres foram lançados para fora de Jerusalém. 6 milhões. Humildade: ou você aprende isso, ou você morre. Na era 130, 135 aproximadamente depois de Cristo, a peste negra invadiu. Diz a história que a peste e a fome se encarregou de dizimar centenas de pessoas por dia em Israel. Centenas de pessoas. Muitos já se punham a caminho da sepultura antes mesmo de chegar a sua hora, porque ele já sabia que não tinha mais jeito para ele. Humildade: ou você aprende isso, ou você morre. Tem muita gente soberba no meio de nós, tem muita gente orgulhosa no meio de nós, pensa que está contando testemunho, está nada, está contando vantagem, se exibindo com o carro e com a casa que Deus deu. Querido, ou você aprende humildade, ser humilde, ou você morre. Diz a história que no fim do cerco de Jerusalém, o total de mortos chegou a 1.100.000 mortos. Ou você aprende isso, ou você morre. Tem gente que tem uma dificuldade imensa em ser humilde. Tem gente que tem aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer que a rainha de todas as virtudes é a humildade. Não adianta ser sábio, ser inteligente, não adianta ter dons, talentos, falar em línguas estranhas, profetizar e até mesmo revelar alguma coisa, se não for humilde. Quem quiser ser o primeiro da fila, vá para o último lugar dela. Aí sim os primeiros serão os últimos. Se você quiser ser o primeiro, vá para o último da fila, meu irmão, e você vai ver que o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Deus os havia advertido, irmão. Deus havia advertido essa gente. Foram mais de 1.100.000 cadáveres que foram mortos. A peste invadiu, a fome. Muita gente morreu de inanição. Muitos morreram ao fio da espada, enforcado, degolado.
Deus os havia advertido. Meu irmão, presta atenção no que Deus está dizendo hoje aqui nessa noite. A Bíblia Sagrada diz que a verdadeira profecia, ela exorta, ela conforta, porém ela também adverte. Deus os havia advertido. Muitos foram esfolados vivos. Você sabe o que é ser esfolado vivo? Uma pessoa viva e ser arrancada a pele dela, e ela viva, e ser arrancado, cortando, tirando a pele dela viva, e ela gritando de horror, e as crianças vendo aquilo, as crianças horrorizadas vendo seus pais, suas mães, as mães vendo seus filhos sendo esfolados, arrancada a pele vivo. Diz a história que outros foram mortos à paulada, outros foram queimados vivos. Pense nisso, a família vendo aquele sofrimento. Outros foram estrangulados vivos, estrangulados ao ponto de morrer diante dos seus próprios filhos, os filhos diante dos pais. Muitos foram enterrados vivos. Ou você aprende isso, ou você morre, irmão. O Senhor os havia advertido. Querido, humildade é a rainha de todas as virtudes, todas. Tem muita gente soberba dentro da igreja. As igrejas estão cheias de gente soberba, principalmente nos púlpitos das nossas igrejas. Um monte de gente arrogante, exibida, mostrando e querendo se aparecer, dizendo que Deus está dizendo aquilo que Deus não disse, falando um monte de besteira. Tem muita gente que gosta de movimento, mas não gosta da palavra, faz um monte de coisa, sabe? É uma euforia evangélica terrível, mas humildade zero. Humildade, ou você aprende isso, ou você morre. Deus os havia advertido. Muitos foram enterrados vivos, sabe por quê? Porque a soberba precede a ruína, meu irmão. A soberba, ela precede a ruína. Deus os havia advertido, e tudo isso aconteceu depois da vinda de Cristo. Deus é amor, mas é justiça também. Deus é amor, mas é justiça também. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 7. Tudo que o homem semear, isto também ele colherá. Tudo que o homem semear, isto também ele colherá, disse o apóstolo Paulo. Deixa eu te dizer, nos tempos da Inquisição, em poucas semanas foram queimados vivos 2.400 pessoas acusadas de infidelidade ao catolicismo. 2.500 pessoas em poucas semanas queimadas na fogueira, chamada Santa Inquisição. Santa Inquisição. Tamanho era o ódio que a pele dos judeus eram arrancadas deles vivos. Diz a história que a carne era jogada aos cães, cortavam as mãos, os pés e deixavam eles morrerem aos poucos. Rasgavam as crianças no meio, pegavam as pernas e puxavam de um lado e outro do outro, diante da própria mãe. A carne da criança era assada, assada no fogo e era dada para a mãe comer. Ela tinha que comer, com lágrima nos olhos, a mãe comendo e dizendo: Deus, Deus, criança, minha filha, o meu filho. Irmão, humildade. Ou você aprende isso, ou você morre, igreja. Ou você aprende isso, ou você morre. A soberba precede a ruína, irmão. A soberba precede a ruína. Lodebar não é um lugar da desgraça e de humilhação, coisa nenhuma. É um lugar que Deus, quem sabe, escolheu para você passar por lá. Ora, a Bíblia diz em Filipenses capítulo de número 5, capítulo 2, versículo de número 5, diz assim: ora, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou, humilhou-se a si mesmo, ao ponto de se tornar servo. Você sabe qual que é o termo original para a palavra servo? É escravo. É a posição mais inferior que um ser humano pode ser colocado, escravo. Não existe uma posição menor para todo e qualquer ser humano do que um escravo. Jesus veio e tomou a posição mais inferior de todo ser humano, escravo, e escravo de orelha furada. Isto é, era escravo porque quer. Ele escolheu ser assim, ele escolheu, ele não usurpou o lugar de Deus. Diz a Bíblia que ele se tornou escravo, ele humilhou-se a si
mesmo. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Deixa eu te dizer, em nono lugar, Lodebar não é o lugar da desgraça, não é o lugar da tua derrota. Lodebar é o lugar da boa notícia. Claro, Mefibosete, quando você era menino, deixa eu te dizer, Mefibosete, quando você era menino, Deus te livrou da morte, sabe de que jeito? Trazendo você para Lodebar. Se você continuasse lá onde você estava, você ia morrer. Hoje você não existiria. Mefibosete, quando você estava correndo risco de morte, Lodebar foi o teu esconderijo, Mefibosete. João, José, Maria, Antônio, Pedro, Tiago, Sérgio, Maria, Lúcia, Luciano, quando você estava lá em Lodebar, era um lugar que Deus havia preparado para você, era um momento, era um processo pedagógico. Você ainda não aprendeu, não entendeu, que não é momento de murmurar e de reclamar da vida. Esse lugar, deixa eu te dizer, o melhor momento que você está vivendo na tua vida é esse momento aí. Não importa qual seja ele, por quê? Porque o futuro já foi, o ontem já passou, o amanhã pertence a Deus, hoje está na tua mão, a decisão é você que toma. É hoje, viva esse momento. Mefibosete, Lodebar é um lugar, é um esconderijo, uma porta de escape. Queridos, nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Tem muita gente que está em Lodebar e perdeu os propósitos. Perdeu os sonhos, jogou fora. Nem a morte é pior do que uma vida sem propósito, sem ideal. Querido, o que Deus tem para você é grande, e este lugar que você está passando por ele é o melhor lugar que Deus reservou para a tua vida. É o melhor lugar. Deixa eu te dizer, quanto maior for o teu sonho, maiores serão os teus obstáculos. Quanto maior for os teus sonhos, maiores serão os teus obstáculos. Quanto maiores forem os teus desafios, maiores serão as tuas dificuldades. Maiores serão as barreiras que se levantarão contra a tua vida, contra você. Deixa eu te dizer, não permita que as desilusões ou as destruições do passado destruam com os teus propósitos para o futuro. Não permita que o teu passado horrível, difícil, venha interferir de uma maneira negativa nas decisões para o teu futuro. O que Deus tem para você é grande. Deus é poderoso para terminar a obra que Ele começou. Deus tem poder para isso, e Ele vai fazer porque Ele é Deus. Não desista nessa caminhada, meu irmão. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios capítulo 3, versículo 7: não sejais sábio aos teus próprios olhos. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, teme a Deus e aparta-te do mal, viu? Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Teme a Deus e afasta-te do mal. Sabe por que tem muita gente sofrendo na igreja, irmão? Porque fica dando lugar. Ele sabe que ele não pode ficar na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Parece que é ruim, sai fora, meu irmão. Foge, corre disso. Eu tenho uma boa notícia para dar ao teu coração. Talvez você esteja em Lodebar. Nesta noite eu quero te dar uma boa notícia. Deixa eu te dizer, quando a noite chegar, quando o frio te alcançar, não te desanimes, Deus proverá. Quando a noite, o frio te alcançar, as lutas e as adversidades vieram no teu coração, a angústia, a depressão tomar conta da tua vida, não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti, meu irmão. Deus velará por ti. Deixa eu te dizer, quando a angústia vier, quando a dificuldade invadir a tua alma, o Senhor, Ele manifestará a tua presença e a sua glória sobre a tua vida, meu irmão. Pode ter certeza disso. Deixa eu te dizer, Lodebar, para você pode ser até uma terra estranha, mas para Deus não é. Lodebar pode até ser uma terra estranha para você, mas para Deus não é. Para Deus não é. Para Deus não é. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui nesta noite.
por 7 caminhos fugirão os teus inimigos. Deixa eu te dizer e te lembrar uma coisa: operando Deus, quem impedirá? Fica na dispensação do Espírito Santo, que uma porta de escape abrirá sobre a tua vida, e um dia você vai ver que valeu a pena servir a Deus. Talvez você não compreenda isso, por isso que eu estou dizendo assim. Talvez hoje você diga, não vale a pena continuar. Deixa eu te dizer, é exatamente isso que o diabo quer para a tua vida, que você desista, que você para. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, não te desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, Deus velará por ti, Deus velará por ti. Deixa eu dizer, nono lugar, em 10º lugar, a frase Lodebar, nunca mais, é cuspir no prato que comeu. Dizer Lodebar, nunca mais, é cuspir no prato que comeu. Deixa eu te dizer, nunca te esqueças que foi Lodebar que te acolheu. Nunca te esqueças que foi Lodebar que te protegeu. Nunca te esqueças que foi Lodebar que te carregou no colo no momento da luta e da adversidade. Foi em Lodebar, Mefibosete, que você foi guardado, foi protegido. Deixa eu te dizer, um dia o rei te tirará de Lodebar, e lá na frente, tu verás que foi dolorido, mas valeu a pena esperar Deus agir na tua vida. Você vai ver que Lodebar foi um lugar difícil, um lugar talvez de dor e de espera, mas você vai ver lá na frente que valeu a pena esperar. Não cuspa no prato que você está comendo, porque Lodebar é um lugar que provavelmente Deus reservou para a tua vida. Deixa eu te dizer, irmão, há um velho hino que diz que os mais belos hinos e poesias foram feitos e escritos debaixo de luta, de tribulação e de adversidade. As mais belas canções, os mais belos poemas. Você se lembra de Davi no meio do deserto, correndo, subindo e descendo os montes, escondendo-se dentro das cavernas? Foi ali no meio da luta e da dificuldade que nasceu no coração de Davi as mais belos poemas e poesias que hoje inspira a nossa pregação e a nossa caminhada com Deus. Deixa eu te dizer, queridos, a água, ela para ser purificada precisa passar pelo filtro. O ouro, para ser purificado, ele precisa de passar pelo fogo. Deixa eu te dizer, o barro, para ser modelado, ele precisa de passar pela mão do oleiro, precisa ser esmagado, apertado. Alguém já dizia que quem toma água por mãos alheias torna a ter sede novamente. Deixa eu te dizer, irmão, beba você mesmo dessa água, beba dessa água, ela está aqui hoje. Beba você mesmo dessa água. A Bíblia diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba, rios de água viva fluirão do teu ventre. Beba você mesmo dessa água, mergulhe hoje no oceano do Espírito, busque ao Senhor pela madrugada, e você vai ver que Lodebar foi um estágio. Porém, eu preciso de ter consciência de uma coisa: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, existe um Deus no céu, existe um Deus no céu que cuida de mim. O meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus o Senhor. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor, me regozijarei no Deus da minha salvação, porque Ele torna os meus pés como os da corça, Ele me faz andar sobre os lugares altos. Meu irmão, creia em Deus. Ainda, Senhor, existe sim um remanescente que te serve e que te ama não em troca de um benefício, mas sim por aquilo que tu és, pelo sacrifício da cruz, ó Pai.
Existe um remanescente que diz: eis-me aqui, aconteça o que acontecer, eu estou na tua presença, não para fazer prova com Deus, não para encostar a Deus e dizer, para provar a Deus alguma coisa, porque Deus não precisa de ser provado, Deus não precisa de ser testado. Eu sim, mas Deus não. Fazer prova nada mais é do que fazer um teste. Eu não vou testar Deus porque eu conheço Deus, eu sei quem Ele é, Ele não precisa de ser testado. Eu descanso no Senhor, a minha confiança está em Deus. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, Ele cuida de mim. Eu sei que sou amado pelo Senhor, eu sei disso. Nunca cuspa no prato que você comeu, meu irmão. Foi Lodebar que te acolheu, e é em Lodebar que você está sobrevivendo. Queridos, deixa eu dizer, nós somos da fé, e quem é da fé entende isso. Quem é da fé não desiste. Quem é da fé está olhando para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Quem é da fé não se embaraça. É o que diz o apóstolo Paulo, que o verdadeiro soldado de Cristo não se embaraça com as coisas dessa vida. Não se deixe ser dominado, meu irmão, porque aquilo que te domina acaba sendo idolatrado por ti. Aquilo que te domina acaba sendo idolatrado por ti, não importa o que seja. Quem é da fé não desiste. Quem é da fé não olha para trás. A Bíblia diz que aquele que é da fé não olha para trás. Nós não somos daqueles que desistem, mas daquele que continua para frente. Aquele que continua em frente. Deixa eu te dizer, Hebreus capítulo número 11, versículo 36 diz assim: muitos, está falando dos heróis da fé, muitos experimentaram escárnio, açoites, cadeias, prisões, muitos foram apedrejados, muitos foram cerrados ao meio, foram tentados, foram mortos a fio da espada, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Muitos foram desamparados, muitos aflitos, maltratados, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelas cavernas, homens dos quais o mundo não era digno de tê-los, porque ele não tinha a vida dele como preciosa para si mesmo, mas o que era precioso para ele era o reino de Deus. Ele estava em busca do reino de Deus, porque todas as outras coisas, o necessário seria acrescentado na vida deles. Não desperdice a tua vida, não desperdice a tua vida, não desperdice a tua vida. Que nós possamos dizer todos juntos hoje aqui: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e há de continuar nos ajudando. Bendito seja o nome do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e há de continuar nos ajudando. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém.